Pessoal, nessa aula, módulo 20 da nossa frente 2, a gente vai continuar falando, na verdade, sobre as lentes esféricas, só que agora a gente vai falar sobre a vergência, a equação de Rayleigh e a justaposição de lentes em sistemas ópticos nos quais a gente pode medir a vergência resultante. No caso, quando a gente fala popularmente o grau de uma lente, principalmente em relação às lentes corretivas, que eventualmente a gente usa para problemas de visão, a gente está fazendo uma referência à vergência de uma lente. Vergência de uma lente, pessoal, tem muito a ver com essa distância aqui, ó, distância da lente até o ponto onde os raios que chegam paralelos incidem, ou seja, a distância focal. Na tela, vocês estão vendo duas lentes convergentes de distâncias focais f1 e f2, nitidamente f1 maior que f2. No caso, a gente tem a vergência de uma diferente da outra justamente por causa dessa diferença de distância focal. Já adiantando para vocês que, como a vergência de uma lente é o inverso da sua distância focal, a proporcionalidade acaba sendo inversa, como a própria definição, e, portanto, das duas lentes que estão aí na imagem, a lente 1 de maior distância focal é aquela que tem a menor vergência. Vergência é essa que, como eu disse, popularmente chamada de grau, está ligada a quanto a lente consegue convergir, ou, no caso de uma lente divergente, divergir a luz. Está ligado, então, intimamente à distância focal da lente. Nesse caso, então, pessoal, a gente pode dizer que a lente 2 é mais vergente ou mais convergente do que a lente 1, justamente porque a distância focal da lente 2 é menor. Levando em consideração a distância focal em metros, a vergência vai ser calculada numa unidade de medida apropriada, que é chamada de dioptria, que a gente representa só por DI minúsculos. Vocês já devem ter percebido no exame oftalmológico, quando coloca lá olho direito, olho esquerdo, os graus estão nesse formato aqui, ó, de DI, representando a vergência da lente que vai ser construída. A informação sobre a vergência de uma lente dá oportunidade para o fabricante, usando essa equação que vocês estão vendo aí na tela, a equação de Rayleigh, para poder fabricar a lente necessária para a correção de determinado problema, ou mesmo de alguma utilização, tipo uma lupa, uma lente de projeção. Nessa fórmula, F é a distância focal resultante da lente construída, N2 é o índice de refração do meio do qual a lente é feita, né, a substância do qual a lente é feita. Normalmente, os nossos óculos são lente de policarbonato, lente de acrílico. Lente de vidro tem um defeito muito grande, que aí vai ter que ter uma diferença muito grande de raio, aí a lente fica muito grossa, né, o famoso fundo de garrafa. Hoje em dia o pessoal nem utiliza isso mais por questões de estética. N1 é o índice de refração do meio onde essa lente vai estar, normalmente é o ar. R1 e R2 são os respectivos raios das faces dióptricas da lente a ser utilizada. Lembrando que uma face convexa tem raio de curvatura positivo, uma côncava tem raio de curvatura negativo e uma face plana tem raio infinito. Portanto, se um desses dois aqui, o R1 ou R2, for relativo a uma face plana, o termo 1 sobre R vai ser zero. Lentes justapostas, pessoal, é quando você coloca duas ou mais lentes sobre um mesmo eixo principal, que no caso a distância entre as lentes pode ser desprezada. Você vai formar um sistema só, como se fosse uma lente apenas. Nesse caso, a vergência resultante é a soma das vergências das respectivas lentes justapostas. Muito bom, pessoal. Agora lá na página 31 a gente vai encontrar os exercícios. O número 1 diz que uma pessoa que possui apenas presbiopia de mesmo grau para ambos os olhos posiciona seus óculos sobre uma folha de papel plana e horizontal em um ambiente aberto com o sol a pino, quer dizer, os raios do sol estão chegando aqui na vertical, mantendo a lente paralela ao plano no papel, como mostra a figura. Só para vocês entenderem, a gente ainda tem que estudar os problemas da óptica da visão, mas presbiopia
é a dificuldade que aparece com o tempo das pessoas enxergarem de perto, a famosa vista cansada. E a lente que corrige a presbiopia é uma lente sempre convergente. A presbiopia diminui a vergência do cristalino do olho e diminui a convergência. Você tem que usar uma lente convergente para ajudar. Nesse caso, pessoal, a pessoa observa então que na folha de papel surgem dois pontos muito iluminados no centro de duas regiões pouco iluminadas, que têm formatos semelhantes ao da lente. Esse pontinho aqui, ó, inclusive, é o ponto focal. Os raios solares vão chegando assim a pino, paralelo entre si, na vertical, e eles vão convergir para esse ponto. Então, esse ponto aqui, na verdade, é o foco. Distância focal, 25 centímetros, lente convergente, distância focal positiva. De acordo com o exposto, a convergência das lentes desses óculos é de... Perguntar sobre vergência ou convergência é a mesma coisa. No caso, principalmente para uma lente convergente, igual essa do exercício, basta a gente entender, então, que aquele pontinho ali é o foco, e a distância focal, nesse caso, vai ser de 25 centímetros. Usando essa distância focal em metros, 1 sobre distância focal me dá a dioptria, né, a vergência, 1 sobre 0,25 é igual a 4 dioptrias, a nossa resposta é a letra E. Esse aí é o famoso 4 graus, né? Essa pessoa aí usa 4 graus de presbiopia. Número 2, 3 amigos vão acampar e descobrem que nenhum deles trouxe fósforos. Para acender o fogo e fazer o almoço, resolvem improvisar e prendem um pedaço de filme plástico transparente num arco de cipó. Colocam um pouco de água dentro do plástico, formando uma poça de aproximadamente 14 centímetros de diâmetro e 1 centímetro de profundidade máxima, cuja forma pode ser aproximada pela de uma calota esférica. Caramba, está dizendo o seguinte, o desenho aí está planificado, mas é como se fosse assim, ele encheu o saquinho ali na forma de uma esfera, e aí a parte que tem água é uma parte assim, ó, de uma calota esférica. Isso aqui vai funcionar como uma lente. Quando o sol está a pino, para aproveitamento máximo da energia solar, a distância em centímetros entre o centro do filme e a palha seca usada para iniciar o fogo é aproximadamente, nesse caso, pessoal, e aí ele pede para a gente considerar aqui, ó, uma equação, a equação dos fabricantes, a equação de Halley, mas como a lente, na verdade, se eu desenhar ela aqui, ela vai ter, na verdade, o formato de uma calota esférica, assim, de um lado uma face plana e do outro lado uma face convexa, vai ser uma lente plano-convexa. A parte plana vai ter o 1 sobre R dela tendendo a zero. Por isso que aqui só tem o 1 sobre R, onde R é o raio dessa face esférica do lado direito, aqui no meu caso. Vamos lá para a resolução. E outra coisa, índice de refração da água 1,33. E aqui, ó, deveria ter o índice de refração do ar, só que é 1, né? Então não tem problema. Para começar, pessoal, são 14 centímetros de diâmetro. Esse aqui vai ser o raio de curvatura nosso, levando em consideração que aqui, ó, vai ser exatamente aquele formato que eu havia desenhado ali anteriormente, né? Um formato de calota esférica. Esse aqui é o raio da esfera, que é formado pelo saquinho. Aqui, ó, no máximo 1 centímetro, igual o exercício falou, ok? Aliás, o 1 centímetro que ele deu foi aqui, né? No máximo 1 centímetro de altura, de acordo com o enunciado. Como essa distância aqui pode ser dada como raio, e esse pedaço aqui que forma o nosso triângulo retângulo vai ser R-1, já que aqui é 1. Aqui é raio, e aqui de B até a gente vai descobrir que é 14 centímetros também, né? Aproximadamente. No Teorema de Pitágoras, a gente fala que R-1 e o 7 que está aqui, ó, podem formar o Teorema de Pitágoras, onde R é a hipotenusa, R-1 e 7 são os catetos. Se você desenvolver, você vai acabar eliminando o R ao quadrado aqui, ó, fica 2R igual a 50. O raio ali, então, é de 25 centímetros. É o nosso raio de face convexa. Portanto, na fórmula vai ser positivo. De acordo com a fórmula que o próprio exercício informou, a gente vai fazer 1 sobre distância focal, 1,33, que é o índice de refração da água. A lente aqui é formada por água, portanto, menos 1.
1 sobre 25, distância do raio de curvatura da parte convexa em centímetros. Fazendo uma aproximação do 1,33 para 4/3, a gente faz o mínimo múltiplo comum, né? E depois faz as inversões, multiplicando cruzado, vai achar que a distância focal é de 75 centímetros, uma questão aberta da FUVEST, que é, na verdade, muito mais de matemática do que de física, né, pessoal? Porque o que precisou de física é essa fórmula, a fórmula o exercício deu, a gente precisou tratar a calota esférica para descobrir o raio da esfera original e depois trabalhar com as frações aqui. Resposta 75. Número 3, na situação esquematizada a seguir, uma lente L simétrica com faces esféricas de raio de curvatura iguais a 60 está com sua metade inferior imersa, incerta na água, índice de refração 4/3, e a sua outra metade no ar, índice de refração 1. Essa lente opera de acordo com as condições de estigmatismo de Gauss, quer dizer, uma lente perfeita. E o índice de refração absoluto do material de que ela é feita é 2. Então aqui a gente tem índice de refração da água, índice de refração do ar e o índice de refração do material da lente. A lente recebe pela esquerda um feixe cilíndrico de luz monocromática, paralelo ao seu eixo óptico que converge em parte no ponto P1, em parte no ponto P2. Isso é porque aqui a lente que tem o índice de refração 2, ela é comparada com a água e aqui ela é comparada com o ar. Sendo D1 e D2, respectivamente, as distâncias de P1 e P2, o centro óptico O da lente responda. Qual é o valor de D2 sobre D1? Quer dizer, eu vou calcular o D2 sobre D1 como se o D2, por exemplo, fosse um raio de curvatura, né? E o D1, né, a distância do PU, fosse outro raio. Vamos lá, só que aí tem um detalhe, né? A gente tem que fazer uma comparação com relação a principalmente os índices. Na hora de usar a fórmula, eu vou, por exemplo, considerar da lente para a água, depois da lente para o ar. Isso vai dar diferença. O ponto P2, por exemplo, na figura, pessoal, acompanha a resolução, mas vai olhando na figura aí. Relacionar a lente e o ar, certo? Desculpa, relacionar a lente e a água. O ponto P2 recebe os raios que chegam saindo da lente e passando pela água. Portanto, aqui a gente vai usar o índice de refração do ar, da água aqui, da lente aqui, desculpa, e aqui da água. O da lente é 2 e o da água é 4/3. Lá no enunciado falou uma coisa muito importante, essa lente é simétrica, então ela tem dois raios idênticos. E só para a gente poder descobrir essa questão, a gente vai fazer a questão de que esse aqui vale R, e esse aqui também vale R, mas o exercício até tinha dado que vale 60, né? A gente não vai precisar disso, mas os dois raios são idênticos. O grande lance é que parte dos raios estão vindo pela água e parte dos raios estão vindo pelo ar. Então, a diferença na hora de calcular vai dar nessa fração aqui, ó. Uma vai relacionar lente e água, e a outra aqui, ó, vai relacionar lente e ar. A primeira distância focal é onde o raio chega no P2, cuja distância é D2, e a segunda distância focal é onde os raios chegam no P1, cuja distância é D1. Então, eu consigo aplicar a fórmula da equação dos fabricantes para achar a distância focal dessa lente formada no dióptro ar e depois água. O D2 dá R e o D1 dá R sobre 2, aí a gente faz a divisão que o exercício está pedindo. D2 dividido por D1 dá 2, certo? A letra B, pessoal, está perguntando o seguinte: se diante dessa lente agora inserta totalmente no ar, agora ela vai estar totalmente no ar, o que vai valer é isso, né, do ar aqui, for colocada uma pequena lâmpada sobre o eixo óptico a 20 centímetros de O, qual a distância x entre a lâmpada e sua respectiva imagem? A gente vai usar a equação de Gauss primeiro e calcular o P', vendo se ela é real ou virtual, e se ela for real, por exemplo, a gente vai somar os valores. Sabendo que a distância focal que deu aqui, ó, no dióptro do ar é R sobre 2, e sabendo que lá no enunciado falou que o R vale 60, então a distância D1, que é a distância focal, no caso, que eu vou chamar de F1, distância focal 1, mas é a mesma lente, vale 30. Então, distância focal 30. Usando a equação de Gauss, 1 sobre P, distância do objeto, mais 1 sobre P', distância da imagem, é igual a 1 sobre distância focal.
A lâmpada que está sendo usada como objeto vai ser colocada a 20 centímetros, então a distância P é 20, a distância F a gente acabou definindo ali em cima, 30. Passando, dividindo, eu vou achar que a distância da imagem é menos 60. Agora, toma cuidado, presta bem atenção no que eu vou dizer. Quando a gente está falando de uma lente convergente, se o objeto fica aqui do lado esquerdo da lente, a imagem que vai ser formada também vai ficar do lado esquerdo da lente. Esse objeto está a 20 centímetros da lente e a imagem deu a 60 centímetros da lente, então é como se a imagem, por exemplo, tivesse dado para trás aqui, ó, 60 centímetros. E o exercício está perguntando essa distância aqui, ó, entre objeto e imagem, que vai dar 40. Resposta da letra B. Número 4, são dadas 3 lentes delgadas, plano-convexas idênticas. 2 experimentos são realizados com uma lente e com 2 lentes justapostas, respectivamente, como indicado. Aqui a gente tem uma face plana e uma convexa. Aí aqui, quando eu uni as duas, né, juntou como se fossem 2 conchas, formou biconvexa. Ok? Nessa primeira aqui, o objeto está a 20 centímetros, nessa aqui também. Nesse caso aqui, a gente vai achar uma distância de imagem P', e aqui também uma distância de imagem P'. Os 2 conjuntos conseguem produzir imagens que são projetadas em telas, aqui nitidamente uma imagem maior, e aqui nitidamente uma imagem menor que o objeto, nos 2 casos invertidas e reais. Letra A está pedindo o seguinte: sendo F a distância focal da lente do experimento 1, qual é, em função de F, a distância focal do par de lentes justapostas no experimento 2. Muita paciência com essa letra A, porque é o seguinte, a gente vai fazer a lente primeiro, do primeiro desenho, e aí nesse caso o R2, que vai ser o raio da parte plana, quando é parte plana, esse 1 sobre R, a gente coloca 0 no lugar. Tanto é que aqui está escrito, ó, tende a 0, não vai ter esse elemento. Ok? Levando em consideração que a gente tem todos os valores fornecidos, 1 sobre F é igual a índice de refração da lente dividido pelo índice de refração do ar, que é 1, ok? Menos 1 igual a 1 vezes 1 sobre R, e aí a nossa expressão vai ficar assim. Ó. Como o exercício falou que a distância focal é F, a ideia é multiplicar cruzado e isolar esse F aqui. Ó. Essa distância focal F da primeira lente é R sobre índice de refração menos 1, ok? No experimento 2, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, porém, lembra que no experimento 2 as 2 faces são convexas, idênticas. Uma tem raio R e a outra também tem raio R. Por isso que a equação do fabricante, olha aqui, ó, vai ter 2 pedaços que são 1 sobre R. E aí você vai juntar esses 2 aqui, ó, dá 2 sobre R, e aí a expressão fica desse jeito. Se você isolar o F2 aqui invertendo, ó, o F2 vai ficar R sobre 2, que multiplica o índice menos 1. Agora, você vai comparar essa expressão com essa daqui. Repara, pessoal, que esse F2, basta a gente pegar esse F aqui, ó, e acrescentar um 2 aqui dividindo. Ou seja, a distância focal do experimento 2 é F dividido por 2, é a resposta. A letra B pergunta qual é em centímetros a distância D da imagem formada no experimento 2. Pessoal, no experimento 2, a gente tem a distância do objeto, que é 20 centímetros, pode olhar no desenho, a gente fez anteriormente, e a distância da imagem, que é de 60 centímetros. Aliás, no experimento 1, né? Isso aqui é do experimento 1. Ah, e detalhe, é porque a gente precisa achar o F, né? O F é lá do experimento 1. Então, no experimento 1, eu tenho distância do objeto 20, distância da imagem 60. Se eu fizer o mínimo múltiplo comum, que é 60, dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima, dá 4 sobre 60, que isolando, a distância focal é 15. Agora, lembra de uma coisa, se a distância focal aqui é 15, lembra que a distância focal da lente 2 é a metade da distância focal da lente 1. Então, a gente vai usar 15 sobre 2 na distância focal. Mesma fórmula, só que agora no experimento 2. 1 sobre distância do objeto, que é 20, 1 sobre distância da imagem, que eu podia chamar de P', não tem problema nenhum, e 1 sobre distância focal do experimento 2, que é 15 sobre 2. Ok? Então eu vou colocar aqui 15 sobre 2 é 7,5, se eu passar o 20 para lá subtraindo, o mínimo múltiplo comum que também pode ser 60, 60 dividido por 7,5 dá 8,
e 60 dividido por 20 dá 3. Eu somei aqui, ó, deu... subtraí aqui, né, na verdade, passou subtraindo, deu 5. Distância da imagem no segundo experimento, 12. Daí, para encerrar, na letra C, qual é o experimento que produz em módulo o maior aumento linear transversal? Lembrando que você pode calcular o aumento fazendo menos P' sobre P, ou então você pode fazer o aumento igual a F sobre F menos P. E nos dois casos, pessoal, o P, que é a distância do objeto, vale 20. Só que no primeiro experimento a distância focal vale 15, no segundo experimento a distância focal vale 15 sobre 2, metade. Então, no primeiro experimento, se eu substituir 15 para o F e 20 para o P, o aumento vai dar 3. Vai dar menos 3 aqui, na verdade, porque a imagem é invertida, né? Mas ele quer saber em módulo. Fazendo a mesma coisa e usando 7,5, né? 15 sobre 2, para a distância focal do experimento 2, eu vou achar 0,6 também negativo, por conta de que menos no aumento, a imagem é invertida, confirmando que a gente já tinha no desenho, 0,6. Então, nesse caso, pessoal, o aparato do experimento 1 produz um aumento 5 vezes maior que o aparato do experimento 2, é a nossa resposta da letra C. A gente encerra esse módulo 20, próxima aula a gente vai continuar aí até fechar essa frente 2, a gente vai para o módulo 21 falando mais um pouco sobre lentes, só que agora voltado para os problemas de visão. Até mais!